paciente chegou com dor no dente e rosto inchado e já encaminhado para você como um problema e um abscesso de origem no canal. O que você pode fazer independente da sua bagagem nesse tipo de atendimento, né? Você fala, poxa vida, Fernanda, eu nem sou endodontista, eu nem gosto tanto assim de endodontia, mas esse paciente chegou até mim porque eu sou profissional que ele confia, ou na minha região eu sou profissional de referência, não tem o profissional ali específico, especialista em endodontia, o paciente acabou na minha mão. E aí, o que eu posso, mesmo eu, né? O que eu posso fazer? Tem algo? Com certeza. Vou te passar então 5 passos na sequência que podem te ajudar independente aí da sua bagagem na endo. Primeira coisa, não importa quem falou para você ou quem falou para o paciente que se trata de um caso de canal, abscesso com origem no canal, tá com aquele rosto inchado e o problema é um dente com o canal. Beleza, confirma, tá? Localiza qual que é o dente e confirma o diagnóstico, porque senão os outros passos de nada adiantam se você não vai conseguir localizar aí qual que é realmente a origem daquele quadro. E isso a gente faz através de testes clínicos, radiografia e a história do paciente. Fechou o diagnóstico? Maravilha. Aí você passa para o segundo passo, que é você observar o estado de saúde geral do paciente. A gente está falando o quê? Mal-estar, febre, prostração, o paciente que está realmente ali mais debilitado, ou seja, está mostrando sinais de envolvimento sistêmico, não envolvimento sistêmico que exige a nível hospitalar de atendimento, ou seja, dificuldade de respiração, de deglutição, de fala, ou seja, está representando uma elevação de soalho ali, de língua desse paciente, que ele aí exige um atendimento hospitalar. Não estamos falando desse ponto, mas estamos falando de um quadro ainda para atendimento ambulatorial, clínico, onde esse paciente ele pode ter então febre e prostração, mostrando ali já uma debilidade daquele organismo e que isso é o que vai te direcionar já nesse momento, nesse segundo passo, para o direcionamento de antibiótico terapia ou não. Ok? Como se trata de um abscesso já de um aumento de volume extraoral, então a gente já tem um abscesso um pouco mais disseminado, para esse tipo de caso, você pode, de toda forma, tomando a decisão por manter antibiótico terapia depois ou não, mas uma dose de ataque pode ser muito bem-vinda. E dose de ataque do antibiótico, o dobro da dose terapêutica, ou seja, se a amoxicilina, que é um primeiro antibiótico aí de escolha, se a dose terapêutica é 500 miligramas, a gente tem uma dose de ataque de 1 grama. É diferente de profilaxia antibiótica, tá, pessoal? Profilaxia antibiótica, algumas condições de saúde que acabam exigindo, e aí seria, a gente estaria falando de 2 gramas de amoxicilina, por exemplo. Então, não, é dose de ataque. E aí, né, de acordo com o estado, com a condição sistêmica do paciente, você já nesse momento define, e pode até deixar já a receita pronta para ele, se ele tem necessidade de seguir com esse antibiótico ou não, certo? Então se baseia pelo envolvimento, sinais de envolvimento sistêmico que mostrem que aquele organismo precisa de um suporte medicamentoso antibiótico, certo? Muito bem. Aí o terceiro passo, você vai olhar o quê? Qual que é o tempo que você tem disponível para atender aquele paciente, juntamente com o estado físico e emocional desse paciente. Porque uma pessoa que está passando por uma situação dessa, pode ser que ele esteja bem, que o pior já passou, que teve às vezes muita história começa, então eu tive uma dor muito forte à noite, mas aí a hora que eu amanheci o rosto inchou, mas a dor aliviou, então a pessoa pode estar em estados diferentes. E tem a pessoa que realmente está ali, está cansada, está sem dormir, está sem se alimentar direito, está sem se hidratar direito, então ela está realmente ali num limite que o mínimo de procedimento que você fizer, o mínimo necessário, né, porque existe a necessidade, mas o mínimo necessário seria mais proveitoso para tirar aquele paciente do quadro agudo, ele poder descansar, se recuperar e aí sim você dá continuidade, certo? Então, com relação tanto ao tempo disponível quanto ao estado físico e emocional do paciente, você considera o seguinte: se você tem tempo disponível e você tem um paciente que está ok, que é esse que falou, poxa, o pior foi durante a madrugada, agora eu estou melhor, e ele está com condição de abertura de boca e tudo mais, maravilha, você vai partir para o quê? Porque seria o ideal de realizar depois uma drenagem cirúrgica desse abscesso intraoral, juntamente com a abertura e descontaminação dos canais, medicação intracanal e um selamento daquele dente para o paciente daí poder se recuperar. Agora, se existe ou uma restrição em função do tempo, ou uma restrição em função do estado físico-emocional do paciente, aí
a orientação para o procedimento clínico é de que seja realizada apenas a drenagem cirúrgica, ok? Então, essa drenagem cirúrgica, que seria assim, poxa, o paciente está com limitação de abertura de boca, já não está confortável para ele estar ali, uma drenagem muito bem feita, associada daí sim uma antibiótico terapia que vai ser mantida no pós, ela vai tirar aquele paciente de um quadro agudo e de um risco desse abscesso continuar evoluindo e progredir de uma maneira que represente um risco muito maior para a saúde dele, a saúde geral desse paciente, aí você já tem uma outra condição para tratá-lo no momento posterior. E vamos falar aqui também de uma terceira possibilidade que dentro desse terceiro passo, né, que é avaliar o tempo e o estado físico e emocional do paciente, que também é avaliar o estado físico e emocional de você, meu colega, né, profissional. Porque pode ser que você fale assim, Fernanda, eu tô aqui num ponto em que, seja lá pelo motivo que for, eu não me sinto seguro, habilitado a realizar, a ser a melhor pessoa ali naquele momento para poder ajudar o paciente. E aí, o que eu faço? Eu não estou confortável para realizar uma drenagem que seja, que você falou, mexer no canal, eu nem imaginaria, mas a drenagem cirúrgica, poxa vida, por qualquer motivo que seja, você acha que não está no ponto de realizar, de dar conta do recado ali. Não tem problema nenhum, porque existe entre os procedimentos, entre as orientações de conduta, a gente pode considerar aí como uma orientação muito válida de conduta o encaminhamento imediato desse paciente. E para isso eu já recomendo também, dica extra aí, para que você tenha ali à mão o WhatsApp, né, de pessoas pontuais, tanto de endodontistas quanto de cirurgiões bucomaxilo, para que possam te ajudar nessa hora. Você fala, aqui eu tenho vários colegas que recorrem a mim quando realmente fala, poxa, Fernando, não dou conta do recado aqui, e aí? Né? Então você tem a sua rede formada antes de você precisar de preferência, para na hora que bateu ali um aperto, você já deu até a dose de ataque, às vezes, de medicação, de antibiótico para esse paciente, você fala, você vai agora no consultório do Dr. Fulano, a Fernanda está esperando você, pode ir, enfim, orienta para poder fazer esse encaminhamento imediato, tá? Não é simplesmente dar uma receita para o paciente e falar, tá tratado, tá realizado. Não, é isso e você realmente precisa, porque o abscesso ele pode, né, se desenvolver de uma maneira, evoluir de uma maneira muito ruim, colocando inclusive a vida desse paciente em risco, certo? Então não existe aquela coisa, tem que desinchar, tem que desinfeccionar para poder mexer, né? A gente precisa ter essa visão mais ativa com relação às infecções odontogênicas, endodônticas aí especificamente a gente está falando, né? Especialmente porque a gente tem uma chance de ouro de fazer remoção de causa ou de fazer uma drenagem ali, inclusive em consultório, em ambulatório, certo? Então esse é o terceiro ponto. E o quarto ponto são os procedimentos clínicos em si, né, que você se dispõe a fazer. O importante dos procedimentos clínicos é que você faça, existe assim um mínimo proposto, né, se você se dispôs a fazer o encaminhamento, que você realize aquele encaminhamento de maneira eficaz. Se você se dispôs a fazer a drenagem, que você realize aquela drenagem de maneira eficaz. A gente tem vários vídeos aqui no canal para realmente poder te ajudar ali num passo a passo. Como que eu faço uma drenagem? Né? Onde que eu faço a incisão? Quais são os pontos que eu tenho que me preocupar durante uma drenagem para falar, poxa, beleza, agora eu estou fazendo uma drenagem realmente eficaz e eu sei que esse meu paciente ele já está aqui com uma chance grande de conseguir sair daquele risco maior que ele estava, né? Interromper a evolução daquele quadro, para daí no segundo momento a gente trabalhar de maneira eletiva com muito mais tranquilidade. Com relação à parte endodôntica, se você quiser também mais detalhes, vai, Fernanda, faz aí na parte de endo. Se eu vou mexer na parte endodôntica, o que eu faço? Né? De maneira geral, a gente fala, poxa, vai tirar o grosso da contaminação e colocar uma medicação intracanal. Mas como que eu faço isso também num passo a passo? Né? Se você tem essa dúvida, tem interesse em saber a respeito disso, deixa aqui nos comentários, a gente pode pensar aí, né, num outro conteúdo focado bem nessa parte. E, enfim, passado a parte dos procedimentos clínicos, existe o quinto passo, que não menos importante, aliás, extremamente importante, que é a parte do pós. Né? Nesse pós, fez a drenagem, fez a endo, atendimento, seja lá qual for, ou até mesmo se você fizer um encaminhamento, o pós você vai tomar duas frentes. Você tem a parte da terapêutica pós-operatória, que você já decidiu lá atrás, precisa de antibiótico pós ou não,
E medicação analgésica, porque o antibiótico ele não controla a dor. O antibiótico ele vai ajudar a dar um suporte para o organismo dar conta daquela infecção, baixar ali para um nível de controle. Agora, ele não tem ação analgésica, então no primeiro momento você não tem ainda essa ação do antibiótico reduzindo a infecção e consequentemente a dor, então você lança a mão de uma medicação analgésica para prescrever para esse paciente, passando de pirona, Tilenol, Toragesic, aí a gente tem Tilex, tem uma série de medicações que a gente pode lançar a mão de acordo com a severidade dessa dor. Além disso, outro ponto que é o crucial nesse pós é o follow-up. Você precisa desse acompanhamento, de dar orientação, se não é você diretamente, às vezes você trabalha num serviço de plantão, não é você diretamente que vai acompanhar aquele paciente, né, nesse pós, mas você tem que dar orientação que existe uma expectativa de uma melhora desse quadro e se houver qualquer piora, se a gente tá bem ali, relativamente bem, você fez tudo o que precisava. No pós, se esse paciente ele começa a apresentar, às vezes, dificuldade, aquela respiração mais ofegante, uma fala tá mais complicado ali, tá falando com aquela voz um pouco diferente pelo posicionamento de língua, fechamento de glote, então você tem que deixar orientado e de preferência que você ativamente busque saber desse paciente, como ele está nessa evolução, especialmente nas primeiras 24, 48 horas, certo? Porque aí sim você pode falar, ah, beleza, deu certo aqui o que eu fiz, né? Não aquela coisa simplesmente, ah, eu fiz isso a vida inteira, deu sempre certo. Você tem follow-up de paciente, você acompanha, às vezes a gente nem sabe o que aconteceu, pode ter dado uma complicação, o paciente pode ter tido uma complicação e buscado outro profissional em vez de retornar a você, então é muito importante, né, para a gente realmente saber que esse paciente aí está tendo a chance de ter a sua saúde reestabelecida nesse pós aí, com, não só com a sua ajuda, mas também com o seu acompanhamento, certo? Então, assim, de maneira geral, acho que são 5 passos bastante objetivos e que podem ajudar você, independente de onde você se encontre na Endo hoje, que eles podem, com certeza, ajudar você nesse tipo de atendimento. Aproveita e encaminhe esse vídeo aqui para os seus amigos. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui, deixe seu like, deixe seu comentário. Muito bom ter sua companhia. Um grande beijo para você e a gente se vê na próxima.